Existe uma pergunta de Jesus que atravessou séculos quase sem ser realmente ouvida. Uma pergunta simples, direta, mas extremamente desconfortável, porque ela não aponta para fora, aponta para dentro. Jesus não pergunta: quanto você tem? Não pergunta: quanto você trabalha? Não pergunta: quanto você acredita? Ele pergunta. Mateus 6:31. Não andeis ansiosos dizendo: que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Essa não é uma exortação moral. É um diagnóstico de estado. Jesus está revelando que a ansiedade não é apenas uma emoção passageira. Ela é uma posição interior a partir da qual a vida começa a se organizar. Quando alguém vive ansioso, mesmo fazendo tudo certo, a realidade responde a esse estado de sobrevivência. Observe o que Jesus faz aqui. Ele não fala de dinheiro diretamente, não fala de trabalho, não fala de mérito. Ele fala de ansiedade como raiz. A ansiedade nasce quando a pessoa acredita que a vida depende exclusivamente do esforço, do controle e da antecipação do futuro. É o estado de quem está sempre tentando garantir algo que ainda não sente como seguro por dentro. E aqui está o ponto que quase ninguém percebe. A ansiedade não cria proteção. Ela cria resistência. Quando o estado interno é de preocupação constante, a realidade se fecha. As decisões ficam confusas, as oportunidades passam despercebidas e qualquer pequeno obstáculo parece maior do que realmente é. Não porque o mundo piorou, mas porque o lugar interno de onde se vive encolheu. Jesus continua. Mateus 6:32. Porque os gentios procuram todas essas coisas, mas vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Ele está dizendo, em outras palavras, o problema não é a necessidade, é o estado a partir do qual você tenta resolvê-la. A ansiedade tenta resolver o futuro antes de viver o presente, e esse é o erro invisível que bloqueia a abundância. Viver constantemente fora do agora, fora da confiança, fora do fluxo. Antes de falar em acréscimo, Jesus faz algo essencial. Ele pede que a ansiedade seja reconhecida, não combatida, não reprimida, compreendida. Porque enquanto esse estado permanecer ativo, nenhuma técnica, nenhum esforço e nenhuma tentativa externa será suficiente para gerar estabilidade real. A verdadeira mudança começa quando essa pergunta de Jesus é levada a sério. Por que estáis ansiosos? É a partir dessa pergunta que todo o resto do ensinamento começa a fazer sentido. Quando Jesus pergunta, por que estáis ansiosos? Ele não está falando de um momento isolado de preocupação. Ele está apontando para algo muito mais profundo, um estado interno contínuo. Ansiedade, nesse contexto, não é emoção passageira. É a base a partir da qual a pessoa vive, decide e reage. Esse estado nasce quando a segurança é colocada exclusivamente no futuro. A mente passa a viver adiantada, tentando prever, controlar e garantir o que ainda não aconteceu. E ao fazer isso, sai do único lugar onde a vida realmente acontece: o presente. É por isso que a ansiedade consome energia. Ela mantém a atenção presa ao e se, ao preciso resolver, ao não posso falhar. Com o tempo, esse estado se torna tão normal que deixa de ser percebido, mas continua moldando a experiência. Aqui está o ponto invisível. A realidade responde ao estado, não à intenção. Você pode desejar prosperidade, planejar corretamente e se esforçar, mas se o estado interno for de urgência e medo, a vida responde a isso. O fluxo se contrai, as escolhas ficam reativas e as oportunidades passam despercebidas. Jesus antecipa exatamente esse mecanismo quando diz que os gentios procuram essas coisas. Procurar aqui não é buscar com clareza, é correr atrás por insegurança, é viver tentando compensar por fora aquilo que ainda não está resolvido por dentro. Quando a ansiedade governa, a pessoa se torna refém do controle.
E o controle excessivo cria resistência. Não porque a vida pune, mas porque o estado interno está desalinhado com o fluxo natural da abundância. É por isso que Jesus não começa ensinando técnicas, nem estratégias. Ele começa pedindo algo essencial: sair da ansiedade. Enquanto esse estado não é reconhecido e dissolvido, qualquer tentativa de prosperar vira esforço. A abundância não é bloqueada por falta de ação. Ela é bloqueada quando o estado interno permanece em sobrevivência. E é exatamente aí que o ensinamento avança. Não para negar as necessidades, mas para reposicionar a consciência antes de falar em acréscimo. Depois de falar sobre ansiedade e como ela bloqueia a abundância, Jesus oferece uma solução clara e simples, mas que muitos ignoram. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. A primeira parte dessa frase não é um pedido, não é um desejo para algo futuro. É uma instrução de postura interna. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino, ele não está sugerindo que você abandone as necessidades materiais ou o trabalho para viver uma vida de contemplação. Ele está dizendo que o foco deve estar no estado interno, na consciência alinhada com a fonte da vida. Reino não é uma promessa de riquezas externas. O reino é um estado de consciência, um alinhamento com o princípio criador que, quando estabelecido dentro, manifesta naturalmente as condições necessárias no mundo exterior. Esse é o verdadeiro ensinamento de prosperidade de Jesus. Quando a sua percepção se alinha com a realidade do reino, as condições começam a se ajustar de fora para dentro. Aqui, a palavra buscar não significa procurar desesperadamente. Ela implica em mudar a prioridade de foco. Ao invés de buscar segurança fora, você começa a assumir a segurança dentro. Ao invés de buscar sucesso, você se alinha com a abundância que já está disponível para você, mas que não é percebida enquanto há ansiedade e falta de confiança interna. Isso é o que realmente busca o reino, significa colocar a confiança e a prioridade na unidade interna, não na luta externa. Quando você começa a buscar o alinhamento com a fonte, ao invés de correr atrás de resultados, a realidade começa a se reorganizar de forma natural. E todas as coisas, como ele diz, serão acrescentadas. Por isso, Jesus não sugere que você abandone sua vida material para se tornar um monge. Ele está ensinando que, ao assumir a verdade do reino dentro, você abre espaço para a prosperidade e para o bem-estar em todas as áreas da vida. O reino não é um destino, mas uma condição a ser vivida. Essa mudança de postura é a chave para desbloquear o fluxo da abundância. Quando o foco deixa de estar no medo de faltar e passa a estar no alinhamento com o fluxo natural da vida, as portas começam a se abrir. O reino de Deus não é um lugar para se alcançar no futuro. Ele é uma posição interna que se assume agora. Aqui entramos em um ponto que costuma causar estranhamento, porque ele vai contra tudo o que foi ensinado sobre sucesso, dinheiro e prosperidade. A abundância não se manifesta quando é perseguida com ansiedade. Pelo contrário, quanto mais se corre atrás dela, mais ela parece escapar. Isso acontece porque a busca ansiosa carrega uma mensagem interna muito clara. Ainda não tenho. E a realidade responde a esse estado, não à intenção declarada. O movimento externo pode até ser intenso, mas o estado interno continua sendo de carência, de urgência, de sobrevivência. Jesus aponta exatamente para isso quando diz para não andar ansioso. Ele não está pedindo passividade nem descuido com a vida prática. Ele está mostrando que a ansiedade coloca a consciência em oposição ao fluxo natural da abundância. Existe um paradoxo aqui. A abundância não responde à pressão. Ela responde à permissão. Quando a pessoa vive observando demais o mundo,
Analisando números, comparando resultados, esperando confirmações, ela mantém a atenção presa no reflexo do espelho. E quanto mais se observa o reflexo tentando mudá-lo, mais rígido ele se torna. É por isso que no Transurfing existe um princípio claro. A realidade se ajusta quando a importância excessiva cai. Enquanto algo é tratado como vital demais, forças de equilíbrio entram em ação e criam resistência. A abundância, então, deixa de fluir com naturalidade. O paradoxo é simples, mas profundo. Quando a necessidade diminui, o fluxo aumenta. Quando a tensão cai, as portas se abrem. Isso não significa abandonar objetivos ou deixar de agir. Significa agir a partir de um lugar diferente. Um lugar onde a pessoa não está tentando provar algo à vida, nem se proteger do futuro, nem compensar um medo interno. Quando a ansiedade cede, a percepção muda. E com ela, mudam as escolhas, os caminhos e as oportunidades que antes não eram vistas. Não porque surgiram do nada, mas porque agora podem ser reconhecidas. A abundância não é conquistada à força. Ela se manifesta quando o estado interno deixa de empurrar a realidade e passa a cooperar com ela. É nesse ponto que o ensinamento de Jesus começa a deixar de ser apenas espiritual e se torna profundamente prático. Depois de mostrar que a ansiedade bloqueia a abundância e que a busca excessiva cria resistência, Jesus aponta para algo muito específico: a mudança de posição interior. Ele não pede que as pessoas deixem de viver no mundo, mas que deixem de viver a partir do medo. Buscai primeiro o reino não significa buscar algo distante. Significa voltar ao centro, sair do estado de sobrevivência e entrar em um estado de confiança básica na vida. É essa troca de posição que altera tudo. A ansiedade nasce quando a pessoa sente que precisa resolver tudo sozinha, agora, ou algo ruim acontecerá. O reino começa quando essa carga cai. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o estado interno deixou de ser de urgência constante. Essa troca não é feita com força, ela é feita com pequenas decisões internas. Parar de reagir imediatamente a cada estímulo, deixar de antecipar cenários negativos, permitir-se agir com mais clareza e menos pressa. Jesus não diz, não planejeis. Ele diz, não andeis ansiosos. Planejar a partir da calma é diferente de planejar a partir do medo. No primeiro caso, as decisões são mais precisas. No segundo, são defensivas. A abundância começa a se desbloquear quando as escolhas deixam de ser reativas e passam a ser conscientes. Buscar o reino, então, é escolher um estado interno em que o futuro não governa o presente, a necessidade não governa as decisões, o medo não dita o ritmo da vida. Quando essa posição interna muda, algo silencioso acontece. A percepção se amplia. O que antes parecia fechado começa a parecer possível. As oportunidades não surgem de repente. Elas se tornam visíveis. Essa é a transição que Jesus ensina antes de falar em acréscimo. Primeiro, a consciência muda de lugar. Depois, a realidade responde. Sem essa troca de posição interior, qualquer tentativa de prosperar continua presa ao mesmo ciclo. Com essa troca, a abundância deixa de ser algo a ser perseguido e passa a ser algo que pode acontecer naturalmente. Depois que Jesus fala sobre ansiedade e sobre buscar primeiro o reino, ele conclui com uma afirmação simples e profundamente mal compreendida. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui está um ponto essencial. Jesus não diz que essas coisas serão conquistadas. Ele diz que serão acrescentadas. Acréscimo não é luta. Acréscimo não é perseguição. Acréscimo é consequência. Quando a posição interior muda, quando a ansiedade deixa de governar, a realidade começa a se reorganizar. Não de forma espetacular, mas prática.
Pequenos ajustes começam a acontecer. Decisões mais claras, encontros oportunos, ideias simples que antes não surgiam, caminhos que se mostram sem exigir força excessiva. Esse acréscimo raramente vem como um grande evento único. Ele vem como sequência de ajustes corretos. Um passo leva ao outro. Uma escolha tranquila abre a próxima possibilidade. E quando se percebe, o cenário já não é o mesmo. É importante entender: o acréscimo não acontece porque alguém acertou a técnica, mas porque o estado interno deixou de bloquear o fluxo. Quando a consciência sai da sobrevivência, a vida responde com suporte. Isso não elimina desafios, mas muda a forma como eles são atravessados. O dinheiro deixa de ser uma fonte constante de tensão e passa a ocupar o lugar natural de meio, não de ameaça. Jesus não prometeu que tudo viria sem ação. Ele mostrou que a ação certa surge do estado certo. Quando o reino é buscado primeiro, ou seja, quando a consciência retorna à calma, à confiança e à clareza, as ações deixam de ser reativas. E ações não reativas geram resultados diferentes. O acréscimo acontece quando a pessoa para de empurrar a realidade e permite que ela coopere. É isso que Jesus estava ensinando. Não como ganhar mais à força, mas como viver de um lugar onde a vida começa a somar naturalmente. Depois de tudo o que foi visto, fica claro que o ensinamento de Jesus não era sobre resolver problemas pontuais, mas sobre mudar o lugar interno de onde a vida é vivida. A ansiedade bloqueia. O reino reposiciona. O acréscimo acontece como consequência. Mas há um ponto decisivo que diferencia quem experimenta momentos de fluxo de quem vive prosperidade de forma contínua: a sustentação do estado. É possível sair da ansiedade por instantes. É possível experimentar clareza em alguns momentos. Mas a verdadeira mudança acontece quando esse estado deixa de ser exceção e passa a ser postura. Jesus não ensinou atalhos. Ele ensinou um caminho. Um caminho em que a consciência aprende a permanecer fora da urgência, fora do medo e fora da necessidade constante de controle. É isso que torna o acréscimo estável, e não apenas episódico. Sustentar o estado do reino significa não voltar automaticamente à ansiedade diante de cada desafio, não permitir que o medo governe as decisões, agir com clareza mesmo quando o cenário ainda está se reorganizando. Esse é o ponto onde muitos sentem a necessidade de aprofundar. Não para pedir mais, mas para viver melhor posicionados diante da realidade. Para compreender, com mais precisão, como funcionam essas leis invisíveis que Jesus descreveu de forma tão simples e aprender a cooperar com elas no cotidiano. Para quem deseja seguir nesse aprofundamento, existe um caminho estruturado que ensina exatamente isso: como sair da reação automática e viver a partir de um estado interno que favorece clareza, leveza e prosperidade. O acesso a esse próximo passo está disponível na descrição do canal. Jesus não prometeu uma vida sem desafios. Ele ensinou como atravessá-los a partir de um lugar onde a vida soma, em vez de bloquear. Quando esse lugar é sustentado, a abundância deixa de ser algo que se espera e passa a ser algo que pode acontecer naturalmente.